Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor. Festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Vejam quanta fome, muitos lares sem ternura e pão, dor e violência, quanta resistência, vamos acolher a cada irmão. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Vamos, gente unida, resgatar a paz desta cidade. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e caridade. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois Eucaristia faz a igreja. Bem-vindos, irmãos, irmãs, amigos, que de tantas partes estão agora unidos a nós. Como gostaria de ver o rosto de cada qual, como vocês estão vendo o meu. Mas o Senhor nos vê e, sobretudo, vê o nosso coração, que se volta para Ele nesse momento, ao cair da tarde, como quando Ele celebrou a última ceia, que nós podemos dizer a primeira missa no cenáculo em Jerusalém. E temos hoje, com as paróquias que estão em destaque, a paróquia de Santo Inácio de Loyola, temos o seu pároco aqui, o padre José Rivando Moreira, que é jesuíta, e a paróquia é confiada aos jesuítas. Bem-vindo, padre Moreira. Muito obrigado. Aqui celebramos. Também está conosco o diácono Francílio, que é o diácono coordenador da Diaconia São Francisco de Assis, lá no bairro do Angelim. Então, nós temos, com ele está também o seu filho, que já é seminarista, vai fazer a leitura. Então, nós temos a alegria de acolhê-los, irmãos e irmãs, nesse momento, também com as suas dores. Cada dia nos chegam pedidos de oração por pessoas doentes. Trazemos-las todas no coração e colocamos aqui, junto do Senhor Jesus, o nosso grande intercessor. Bem, os falecidos, não só pelo coronavírus, mas por outras razões, também acolhemos a memória dos seus nomes, querendo que as suas vidas estejam exatamente nas mãos de Deus, como diz o livro da sabedoria. Mas queremos também dar graças a Deus, e são várias pessoas que se comunicam dizendo: olha, fulano que eu pedi orações, melhorou, já saiu do hospital, já está livre do vírus. Assim, temos também não só preocupações, mas ação de graças a colocar diante de Deus. Nunca faltam também os nossos aniversariantes. Celebrar a vida, mesmo em tempo de isolamento social, é tão importante. Voltar à fonte, dizer a Deus o nosso muito obrigado pela vida que Ele nos dá. E assim também a área pastoral São Francisco de Assis e Santa Clara,
cujo administrador paroquial é o padre Demerval Dias Brasil, com os diáconos Lucídio Nogueira do Espírito Santo e Manuel de Alencar Bezerra. Estamos juntos no altar e agora, propriamente, vamos iniciar a nossa Santa Missa. Como lembrei nos dias anteriores, a segunda, terça e quarta-feira, faremos o nosso tríduo eucarístico. Significa, nós vamos centrar a nossa atenção no mistério eucarístico. E hoje, sobretudo nesta dimensão, a Eucaristia como ceia do Senhor. Olhe, o lugar onde nós estamos é a mesa. Mas a Eucaristia, a missa, como nós habitualmente dizemos, ela tem duas mesas. Aqui está a mesa da Eucaristia. Eu me ponho aqui agora por causa da questão de transmissão, senão estaria na sede. Mas existe a outra mesa, a mesa da palavra. As duas mesas compõem a missa. Não existe missa sem a mesa da palavra, não existe missa sem a mesa da Eucaristia. Forma uma unidade indivisível. São apenas dois momentos distintos, mas a ceia do Senhor se faz exatamente na mesa da palavra, onde as leituras bíblicas são o alimento, e Santo Agostinho nos diz com muita clareza, Jesus está tanto na palavra quanto no pão e no vinho consagrados. São duas formas da presença de Jesus. Na sua palavra, que é pão que nos alimenta, na Eucaristia, pão da vida eterna. Então, com esta certeza no coração, digamos, em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos salvou, e do Espírito Santo que nos une por amor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Para todos sempre, amém. Que a graça do Senhor Jesus, aquele que nos convida a cear com Ele, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que é o texto mais antigo que nós temos no Novo Testamento sobre a Eucaristia, e vai ser lida uma parte dessa carta na missa de hoje, ele adverte que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come do corpo do Senhor e bebe do seu sangue indignamente, come e bebe sua própria condenação. Então vamos pedir ao Senhor que Ele próprio, com a sua misericórdia, nos torne dignos da sua santa ceia. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal do vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo pros teus peregrinos. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para teus peregrinos. Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo. Por ti suspira minha alma, meu coração, ó Deus vivo, encontrou a andorinha, ninho para os seus filhotes, o teu altar, tua casa, eu encontrei, ó Deus forte. Bem felizes os que moram no limiar de tua casa, os que em ti se apoiam, celebrarão tua graça. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo pros teus peregrinos. Bem feliz quem acha em ti força para caminhar, passando por terra seca, em fontes vai transformar. Tuas bênçãos vão chover, tudo vai virar jardim, passando sempre mais fortes. Em Sião vão ver Deus enfim. Senhor Deus onipotente, ouve a prece do teu Cristo. Repara, ó Deus, nossa força,
pra face do teu ungido. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos. O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Agasalho para seus pequeninos, o teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem comer deste pão viverá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino dos céus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Reverendíssimo Dom Jacinto, Padre Moreira, dileto irmão e irmã que acompanha de casa pelas redes sociais esta missa do Tríduo que fazemos em preparação para a festa de Corpus Christi. O Evangelho que nós acabamos de proclamar, Evangelho segundo Lucas, diz: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Com estas palavras, Jesus inaugurou a celebração do seu último banquete e da instituição da Sagrada Eucaristia. Nos faz lembrar aquela música tão bonita que nós vivenciamos a cada Semana Santa, naquela quinta-feira grande.
Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é aquilo que o Senhor diz, é o meu corpo, o meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Esta ceia que Jesus desejou ardentemente, é esse aspecto que nesse primeiro dia do Tríduo, em honra a Corpus Christi, ao corpo sagrado de Jesus, que está presente na Eucaristia. Como o próprio texto diz, Jesus instituiu, Ele desejou, Ele nos amou tanto e sabia da necessidade que nós temos dEle, que Ele quis estar nas espécies do pão e do vinho para nos alimentar. Meus caríssimos irmãos, precisamos ter sede e fome de Deus, sede para sermos saciados, fome para sermos saciados, porque o Senhor deseja, e nós não podemos nos afastar dEle. Como nos lembra o evangelista São João, que no capítulo 15 diz, eu sou a videira verdadeira, as palavras de Jesus, vocês são os ramos, se o ramo se desprender da videira, ele seca e morre. E Jesus ainda diz, sem mim nada podeis fazer. Ele disse isso ainda no cenário da última ceia, que no evangelista São João compreende os capítulos de 13 até o 17. O Senhor deseja então que nós estejamos unidos a Ele. E como podemos estar unidos a Jesus? A Eucaristia foi instituída para que Jesus esteja em nós, sendo remédio e sustento para a nossa vida. O remédio que cura, é Jesus o nosso sustento. E nós devemos buscar essa força na Eucaristia. Antes do presidente da celebração, o padre, o bispo, comungar, ele diz no silêncio do coração, que o vosso corpo que vou receber agora não se torne causa nem juízo de condenação, mas seja sustento e remédio para a minha vida. Jesus é esse sustento, é o remédio, e Ele quis então estar presente nessas espécies do pão e do vinho para nos fortalecer. Meus irmãos e irmãs, ninguém pode ficar sem alimento. Se uma pessoa para de se alimentar, de comer, ela vai morrer, ela vai ficando debilitada até morrer. Uma bateria de celular, se não for carregada, fica inútil. Nós também precisamos deste alimento salutar. Assim como a bateria precisa ser recarregada para funcionar, um cristão sem Jesus, ele não é nada. Portanto, nós precisamos sim nos alimentar de Jesus, que instituiu essa Eucaristia. Olha a beleza do texto que nós ouvimos no Evangelho. Jesus, desejando ardentemente comer a ceia, ele tomou o cálice, deu graça e disse, tomai este cálice e reparti entre vós. Ainda não eram as palavras da instituição da Eucaristia, mas era para lembrar da ceia judaica. Esse trecho do versículo 17 e 18, só quem traz ele é o evangelista Lucas. Parece que está meio solto, mas não está não. É porque a ceia judaica tinha sim o vinho, mas quando Jesus se utiliza do vinho e do pão, do vinho que traz alegria, ele vem trazer o grande sentido da Eucaristia, que nos dá a alegria de uma vida não perene na terra, mas de uma vida eterna. O próprio evangelista João escreve, quem come a minha carne viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia.
A Eucaristia, instituída por Jesus, esta ceia, é para nos alimentar, para que a gente possa vencer o mal. Quando alguém é batizado e passa a ser cristão, pela força do sacramento, ele não está isento, imune do pecado, não. Ele continua pecando. E nós precisamos, então, dos sacramentos. Esse tempo de pandemia é um tempo onde tantas pessoas sofrem, choram de saudade de Jesus Eucarístico. E eu fico feliz em saber que você tem esse sentimento, essa dor no coração. Porque a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Quando Jesus o institui para nos alimentar. A ceia é para ser comida. A Eucaristia é alimento. Mas não alimento como o arroz, o feijão, a carne, salada, etc. É alimento para a nossa alma. É alimento para nos fortalecer espiritualmente, para vencermos essa luta que temos travado. Não é luta contra homens de sangue e de carne, mas é contra as forças do mal espalhadas nos ares, como nos diz Paulo na carta aos Efésios. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para nos alimentarmos. Na leitura que ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer que quem comunga do corpo e do sangue do Senhor indignamente, comunga da sua condenação. Veja quanto é grave não se preparar para a ceia do Senhor. Nós devemos desejar também, como Jesus desejou, mas devemos nos prepararmos, preparar o nosso coração, nos reconciliando com Cristo, pedindo perdão. É por isso que a beleza da missa é muito grande. Nosso arcebispo falava que a liturgia da palavra está unida à liturgia eucarística, e a missa é completa. É a liturgia da palavra e da comunhão. Por quê? Porque lá no rito da missa nós começamos invocando a Santíssima Trindade, no decorrer pedimos perdão a Deus. Esse pedido de perdão é dizendo: Senhor, nós somos indignos, perdoa nossos pecados, para te receber dignamente. E assim nós nos preparamos para receber o Senhor Jesus. E esse pão que nós recebemos é o pão do céu. São Gregório de Naziano, no século IV, dizia: este pão do céu requer que se tenha fome para a Eucaristia produzir o efeito. Fome e fome de Deus. Nós precisamos ter a fome da Eucaristia. A nossa alma precisa dessa sede de Deus. E nós devemos preparar o nosso coração, porque se não estivermos bem preparados, como teremos então os frutos desta comunhão com o Senhor? Santa Teresa de Ávila dizia: o carinho com que a esposa prepara o lar para receber o esposo mostra o amor que tem por ele. Precisamos nos preparar, disse a santa, para receber Jesus com o coração purificado em um estado de graça. Esse estado de graça é um esforço que passa pela luta de santidade. E o que os sacramentos faz conosco? Vai gerando em nós forças para não cairmos na tentação. Meus irmãos e irmãs, e você sabe, você que me escuta, quantas lutas nós temos travado na nossa vida, quantas quedas. Você sabe o quanto você tem sido provado. E como vencer essas lutas? É com a graça de Deus. E a Eucaristia é esse mistério da proximidade, é comunhão íntima de cada indivíduo com o Senhor, e ao mesmo tempo é uma união visível entre todos. A Eucaristia é sacramento da unidade. Ela chega até o mistério trinitário e assim cria, ao mesmo tempo, a unidade visível. Nós precisamos, então,
buscar este alimento para a nossa vida. Nesse primeiro dia de tríduo, tem que ser gerado em nós um amor à Eucaristia. Você não pode ficar longe de Jesus, nem mesmo você que tem um impedimento canônico está impedido da comunhão na espécie do pão e do vinho. Ainda assim, você deve se aproximar de Jesus, adorá-lo no sacrário, buscar essa comunhão com o Senhor, que sabe da nossa miséria, que conhece a nossa vida, e Ele encontra outros meios para nos dar a sua força. Portanto, a força da Eucaristia é grande, ela é grande, é algo que vai muito além daquilo que você imagina. É por isso que nós católicos, quando passamos em frente a uma igreja, nós nos curvamos, fazemos o sinal da cruz e adoramos Jesus. Nós adoramos Jesus, esse mesmo que nos alimenta, Ele mesmo que fortalece a nossa fé. Hoje, eu desejo ardentemente que você seja tocado por esta palavra e que queira logo, logo comungar. Em Corpus Christi, as igrejas já começam a abrir para que você se aproxime da Eucaristia. E é importante comungar do corpo do Senhor. Quem come a minha carne viverá eternamente e eu ressuscitarei no último dia. Assim seja. Amém. Quem de nós, irmãos e irmãs, não se recorda daquele 27 de março, quando o nosso querido Papa Francisco, sozinho na grande praça de São Pedro, se dirigia até a Basílica para grande oração em favor da humanidade provada pelo vírus. E ali foi feita uma ladainha em tempo de fragilidade. O diácono Francílio, que nos fez a homilia desta missa, nos falava constantemente da força que a Eucaristia traz, porque é alimento. Então nós vamos nessas preces responder: nós vos adoramos, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente presente no Santíssimo Sacramento. Nós vos adoramos, Senhor. Nosso Salvador, Deus conosco, fiel e rico em misericórdia. Nós vos adoramos, Senhor. Rei, Senhor da criação e da história. Nós vos adoramos, Senhor. Vencedor do pecado e da morte. Nós vos adoramos, Senhor. Amigo do homem, ressuscitado e vivo à direita do Pai. Nós vos adoramos, Senhor. Continuaremos nossas súplicas dizendo agora: nós cremos em vós, Senhor. Nós cremos em vós, Senhor. Filho unigênito do Pai, descido do céu para a nossa salvação. Nós cremos em vós, Senhor. Médico celeste, que vos inclinais sobre a nossa miséria. Nós cremos em vós, Senhor. Cordeiro imolado, que vos ofereceis para resgatar do mal. Nós cremos em vós, Senhor. Bom pastor, que dais a vida pelo rebanho que amais. Nós cremos em vós, Senhor. Pão vivo e remédio da imortalidade, que nos dais a vida eterna. Nós cremos em vós, Senhor. Com as palavras do nosso Papa, continuaremos a nossa oração, agora nos dirigindo mais diretamente à Virgem Maria, pedindo a ela a sua intercessão por esta grande intenção que é o cessar da pandemia. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma.
Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas, de quem não se podem aproximar para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz, como em Caná. Intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Nós vos pedimos, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Amém. Amém. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e neste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazer de nós o que convém. Quem vive para si empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas neste vinho e neste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazer de nós o que convém. Quem ofertar é bem servir, Por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas neste vinho e neste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazer de nós o que convém. Estamos habituados na Santa Missa a ver que, ao se iniciar a segunda parte da celebração, que é a liturgia eucarística, com as preces, nós concluímos a primeira parte, que é a liturgia da palavra, a mesa da palavra. Agora passamos a esta outra mesa, a mesa da Eucaristia, da ceia. E então foram trazidos para o altar pão e vinho. E trazemos também as nossas vidas, nosso trabalho, porque pão e vinho são frutos do trabalho do homem e da mulher, das suas lutas, das suas alegrias, dos seus sofrimentos. E por isso pedimos, orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial da nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia eucarística tem 3 partes. A primeira parte nós concluímos agora, que foi a apresentação dos dons. Não é ofertório, é apresentação dos dons do pão e vinho. Agora nós passamos à segunda parte da liturgia eucarística, que é o centro de toda missa, sem o qual não existe missa,
que é a grande oração de ação de graças, a chamada oração eucarística, porque a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. E começamos, como em toda missa, com o prefácio, esse hino de louvor a Deus que culmina com o santo, para glorificar a Deus, agradecê-lo, bendizê-lo exatamente pelo dom da vida nova que Ele nos trouxe em seu Filho. Eis porque agora o nosso diálogo, que é sempre impressionante, porque nos convida a subir, a elevar os corações, porque este dom nós só podemos estar sintonizados com Ele se estivermos com os corações em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de misericórdia e de paz. Vosso Filho, obediente até a morte da cruz, nos precedeu no caminho de volta para vós, que sois o fim último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, Ele se fez comida e bebida espirituais, que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com esta garantia da ressurreição final, esperamos participar do banquete do vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Conservai a vossa Igreja sempre unida.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, nos acompanham também, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. E nos oferece conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão em suas faltas, segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Filipe, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. E nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Nesse momento especial da oração eucarística, quando dentro deste sentido da comunhão dos santos, nós entramos especialmente em comunhão com os nossos irmãos falecidos, vamos apresentá-los a Deus. Tenho no coração aqueles a quem prometi rezar, particularmente nesta Santa Missa, os falecidos, mas você também tem os entes queridos por quem deseja rezar. Faça-o agora. Vos recomendamos também, Senhor, os membros falecidos das paróquias de Santo Inácio de Loyola e da área pastoral São Francisco de Assis e Santa Clara. A eles e a todos os que em Cristo adormeceram, pedimos, concedei-lhes a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade, Perpétua, Água e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Conforme o ensinamento da Igreja, já desde a antiguidade do século III, século IV, temos testemunhos escritos dos pais da Igreja, chamados Santos Padres, dizem que este amém que a comunidade pronuncia é tão importante quanto toda a oração que é proferida em nome de todos pelo ministro ordenado, no caso, o sacerdote. Aqui está um diácono, um padre e um bispo. O padre e o bispo são sacerdotes. O diácono é ministro ordenado, mas não é sacerdote. Por isso ele não preside a Eucaristia, por isso ele não reza parte da oração eucarística como o padre rezou. Mas significa que toda a comunidade pode ter um leigo e 500 padres, é a comunidade toda que diz o seu amém, e este amém ratifica, é como o amém quer dizer assim seja, está dizendo, nós concordamos, nós estamos plenamente de acordo com aquilo que foi rezado. Essa também é a nossa oração. Por isso,
a oração eucarística não é uma oração do ministro ordenado, mas é a oração da comunidade pronunciada pelo ministro ordenado que tem esta missão na igreja. Assim, depois deste solene amém, que concluiu a segunda parte da liturgia eucarística, nós vamos já nos preparando para a terceira e última parte da liturgia eucarística, que é a Santa Comunhão. Pediremos ao Senhor, Deus nosso Pai, o pão de cada dia e este pão que Ele para nós reservou. Com Jesus, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A missa tem vários nomes. Ao longo de 2000 anos, ela foi recebendo nomes diferenciados. Mas o primeiro nome que a missa tem, e nós encontramos na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, já no capítulo 2, já no capítulo 4 dos Atos, é fração do pão, quer dizer, partir o pão. As comunidades cristãs eram pequenas, e então o pão, com o tamanho necessário para a comunidade, era consagrado, pão sem fermento. Hoje nós temos o costume de usar a hóstia, que é pão, somente trigo e água, e já vem partido para uma facilitação da distribuição da comunhão. Mas o rito ficou, o rito de partir o pão. Quando o pão é grande, se faz da mesma maneira, mas o pão maior, para poder ser visibilizado pelos que estão mais longe, é partido. E assim este nome de fração do pão continua, não só porque se parte, mas as várias partes são depois distribuídas à comunidade. E enquanto se parte o pão, reza-se: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Em um livro chamado Didaqué, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, que é o primeiro catecismo da Igreja, já no fim do primeiro para o início do segundo séculos, nós lemos que durante a Eucaristia, celebrada já pelos apóstolos e seus imediatos sucessores, eles rezavam assim: Senhor, este pão que agora é vosso corpo, antes não era senão muitos grãos de trigo dispersos pelas montanhas. E este vinho, que agora é vosso sangue, não passava de muitos cachos de uvas em nossos parreirais. Assim como eles agora formam um só pão e um só cálice, dai que nós, embora sendo muitos, mas pela comunhão no vosso corpo e sangue, nos tornemos um só convosco. E continuavam dizendo: nós os damos graças, porque para todos os seres vivos reservastes o alimento, mas para nós
escolhestes nos dar esse alimento divino, o corpo e o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei o pão e meu corpo imolado, por vós perdão para todo pecado. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Nós teremos agora um momentinho de silêncio. O silêncio também faz parte da liturgia. Não só enquanto falamos, cantamos, mas enquanto silenciamos para deixar o Senhor falar e também permitir que nós falemos a Ele com a intimidade do nosso ser, a partir do nosso próprio coração, é também uma forma excelente de oração. Então, vamos parar um instante e cada um agradecer ao Senhor que Ele se fez alimento para nós. É o único sacramento que nós comemos. Todos os outros 6 sacramentos, nenhum deles é comida. O único é a Eucaristia, pão de vida eterna, como Jesus mesmo definiu. Acolhamos esse dom, agradeçamos por ele.
esta oração, chamada pós-comunhão ou depois da comunhão, ela encerra o rito da comunhão. E com isso, a terceira parte da liturgia eucarística. Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer de um modo sensibilizado, fraterno, ao caríssimo Padre Moreira, como nós o chamamos, né? Que é o pároco da área da paróquia Santo Inácio de Loyola, por ter vindo aqui celebrar aqui na nossa capela, e certamente muitos dos seus paroquianos estão hoje lhe acompanhando e nos acompanhando, e isso para nós é um sinal muito bom de comunhão. É para isso que a gente está colocando em destaque. E o senhor tem 3 vigários paroquiais, né? É muito feliz, né? Está aqui o Padre Pedro Vicente, o Padre Charles, o Padre Vicente Palotti, né? É. Padre Andrade. Muito bem. E também ficamos felizes de estar sendo acompanhados e entrar em comunhão com a área pastoral São Francisco de Assis e Santa Clara, na Pissarreira, onde o Padre Brasil, o Padre Demerval Dias Brasil, é o pároco, juntamente com os diáconos colaboradores, diácono Lucídio Nogueira, do Espírito Santo, e diácono Manuel de Alencar Bezerra. Então, hoje, assim, nós já vamos nos encaminhando para encerrar esta Santa Missa do primeiro dia do Tríduo. É um tríduo eucarístico, sobre a Eucaristia. Então, esses 3 dias, nós vamos focar a nossa atenção nas orações, nas leituras bíblicas, na reflexão, nos cantos, tudo sobre o mistério eucarístico, que é sempre inesgotável. E assim podermos penetrar mais nesse dom maravilhoso que o Senhor nos fez. Amanhã, então, no mesmo horário, às 5h30 da tarde, faremos a nossa celebração e vamos contemplar a Eucaristia sob o aspecto do sacrifício. A missa memorial do sacrifício da cruz. Hoje foi a dimensão da ceia, amanhã mais a dimensão da missa como sacrifício, memorial do sacrifício da cruz. E as paróquias que estarão em destaque amanhã, a área pastoral São Paulo VI, cujo administrador paroquial é o Padre Amadeu Matias Bernardes Filho, e a diaconia territorial Santa Teresa d'Ávila. Na Nova Santa Teresa, o Padre Francisco José de Souza da Silva, Padre Cabrini, é o administrador, e o diácono coordenador, diácono José Ângelo Pereira Rosa. Quero recordar as orientações da nossa arquidiocese sobre o dia de Corpus Christi e, de alguma maneira, também para os domingos que vão se seguindo nessa abertura gradual para a volta à normalidade das celebrações. Nada vai haver de externo no dia de Corpus Christi, que significa nem procissão, nem carreata com o Santíssimo Sacramento. Tudo se passará dentro das igrejas. Por quê? Para evitarmos aglomeração. Não queremos ser responsáveis por disseminação de coronavírus para ninguém. A igreja quer ajudar a ter vida e não morte. Então, as celebrações nas igrejas, os padres estão recomendados, bem como os diáconos e leigos, a fazerem celebrações da missa ou da palavra, com distribuição da Santa Comunhão, em número maior no dia e também nos domingos subsequentes, para poder facilitar um número maior de pessoas devidamente preparadas, distância de pelo menos 1 metro de cada uma,
a máscara, higienização com álcool gel, a fim de que possam participar presencialmente da missa no número condizente com o tamanho do templo. Conforme a orientação da paróquia, pode até acontecer depois de terminada a missa, os outros que acompanharam pelas redes sociais poderem se acercar para receber a Santa Comunhão. Isso vai ser uma decisão de cada paróquia, que orientará conforme as suas determinações. Agora eu passo a lembrar aqui da catedral, porque o bispo é diretamente responsável pela catedral, juntamente com o padre Kleber de Viana, que é o pároco da catedral. Nós estamos em acordo também com o Conselho de Pastoral da Igreja Nossa Senhora das Dores, nossa catedral, que será assim: as missas serão 8 horas da manhã, do quinta-feira, dia de Corpus Christi, missa solene, com uma procissão interna dentro da igreja, com o Santíssimo Sacramento e bênção. Logo depois, 1 hora de adoração, que terminará também com a bênção eucarística. Às 3 horas da tarde, se inicia uma segunda hora de adoração, que vai até às 16 horas. E aí vem outra Santa Missa. E a terceira missa será aqui, esta missa, das 17h30, seguida também de adoração e bênção do Santíssimo. Então, assim é a nossa programação para esse tríduo e o dia de Corpus Christi. Agradecemos de todo o coração a sua participação, que nos dá ânimo de continuar transmitindo as nossas celebrações, porque cada dia nos chegam notícias de mais pessoas que estão acompanhando, que dizem que estão aproveitando da oração, dos ensinamentos, da catequese que vamos fazendo para melhor nos alimentarmos na fé nesses dias em que Deus nos dá a possibilidade de termos mais tempo de parar para as coisas do alto também. Ontem mesmo me chegava uma notícia da Paraíba, além do Maranhão, do Ceará, de Brasília, de São Paulo, me chegava também da Paraíba, notícias de várias pessoas que estão nos acompanhando. Ficamos felizes por isso, e Jesus é poderoso e bom para Ele acumular de toda a bênção e toda a graça nesses dias. Então, antes que invoquemos a bênção, eu passo o microfone ao Padre Moreira para ele saudar os seus paroquianos nesse dia e os outros que nos assistem. Muito bem, agradeço a oportunidade de celebrar com o senhor, muito bom. É sempre muito bom estar perto do pastor, perto do bispo. A unidade do bispo da igreja, eu passei, mas sempre estive muito perto, isso é muito bom, me sinto muito bem e agradeço sempre essa oportunidade. E agradeço também a oportunidade de participar e a todos aqueles que participaram conosco, acompanharam na paróquia, muitos e outros lugares eu recebi do Ceará, a gente está acompanhando por lá, também mandei lá, estava nesse momento. Então a gente agradece e diz a vocês que continue. Por quê? Nosso Senhor se aproveita de tudo para melhorar a nossa fé, nossa confiança e a nossa esperança. Pois se é uma oportunidade de ficarmos mais em casa, ter a oportunidade de rezar mais, de refletir e a oportunidade de rezarmos juntos, estando distantes. Quantas pessoas participam, que talvez nem iam à igreja, mas estão participando, e quem sabe agora vão começar a participar mais. Então veja, seja a graça de Deus chegando, cada um de vocês seja abençoado e que o nosso Senhor proteja a cada um. Obrigado, Padre Moreira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós temos aqui o sacrário, onde a reserva eucarística, isto é, o pão consagrado, que não foi consumido
durante a Santa Missa, é guardado para levar aos doentes, guardado para a nossa adoração. Então nós vamos hoje terminar de uma maneira diferente. Nós vamos inclinar a nossa cabeça diante de Jesus na Eucaristia e dizer: graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.